Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Nessa apresentação, nós vamos ver o que é um vírus. Eu estou planejando fazer o seguinte, uma série sobre os vírus, mais especificamente sobre os coronavírus, para a gente poder entender melhor por que está acontecendo tudo isso agora, que é extremamente desagradável, né? Mas é bom entender a situação, né? Ou pelo menos tentar entender um pouquinho melhor. Então, assim, você já sabe que no mundo tem um monte de coisinhas pequenininhas por aí. Tem as suas células, por exemplo, né, que são pequenininhas, você é feito de trilhões delas. Tem outras células que vivem sozinhas, por exemplo, uma ameba vive sozinha. Tem outras bem pequenininhas, que são as bactérias, algumas das quais até podem te causar doenças. E tem os vírus. Mas o vírus é o seguinte, o vírus ele não é uma célula. Tá? O vírus, a gente fala que ele é acelular. Tá? Ele não é uma célula e também não é feito de células. Basicamente, a estrutura do vírus é o seguinte, ele tem uma capa de proteínas chamada capsídio, que é como se fosse uma nave, uma caixa, um negócio assim. E dentro desse capsídio está um material genético, que pode ser uma molécula de DNA ou então de RNA. Essas moléculas elas conseguem armazenar informações. Tá? Informações para montar componentes celulares. Vamos escrever aqui com a canetinha. Vamos lá. Informações. Certo? Então, o vírus é basicamente isso. Em alguns desenhos você vai ver que tem uns negocinhos assim também, ó, que nesses desenhos aí dos coronavírus, que são proteínas que fazem parte do capsídio também, e servem para poder o vírus fazer com que o vírus se ligue na célula, tá? Permitir com que o vírus se ligue na célula. Bom, então é o seguinte, o vírus não é uma célula, mas normalmente a gente só considera que é vivo aquilo que é ou uma célula ou feito de células. Então os vírus a gente não sabe dizer, tá? O pessoal normalmente diz isso, que não se sabe se são vivos. Chama eles de entidades no limite do vivo e do não vivo. Mas o importante agora, por enquanto, é saber isso, que eles são acelulares, são basicamente uma capa proteica que cobre material genético. Tá? Esse é o esquema mais básico possível. Agora, por que o vírus não é uma célula? O que a célula tem a mais? A célula não tem só uma capa de proteínas e material genético. A célula tem aqui o material genético, tá todo de vermelho aqui dentro, isso aqui é um esqueminha de uma bactéria, tá? Aqui microscópio, fotomicroscópio da bactéria. Essa caneta tá horrível, tomara que esteja dando para entender o que eu estou escrevendo aqui. Bactéria. Jesus. Bactéria. E aqui um esqueminha. Tá? Então a célula, né, que no caso aqui é a bactéria, ela tem um material genético, mas cobrindo o material genético não existe só uma capa de proteínas. A célula tem outras coisas. A célula ela é coberta, tá? Pelo menos assim, a célula mais básica ainda do que essa, por essa coisa verde aqui, que é o que a gente chama de membrana plasmática. Então, dentro da membrana plasmática, além de ter o material genético, também tem esse bendito citoplasma aqui, que você já viu nas aulas, onde tem organelas e coisas do tipo. Mas lá dentro tem um monte de máquinas moleculares que fazem um monte de coisas. Que coisas são essas? As coisas que vão permitir às células ter isso aqui, ó, metabolismo próprio. A célula tem metabolismo próprio, os vírus não. O que é o metabolismo? Basicamente, o metabolismo é o conjunto que é bem interligado de todas as reações químicas que acontecem no organismo. Ou no caso aqui, o organismo é uma célula só, então todas as reações químicas que acontecem nessa célula aí. Tá? Então tem reação de produzir substâncias, quebrar substâncias, modificar substâncias, conversão de energia, mover substâncias de um lado para o outro, um monte de coisas. Isso o vírus não tem, porque ele não tem esse citoplasma, e dentro do citoplasma máquinas. Ele tem só a capa proteica, basicamente, cobrindo o material genético. Tá? Então nele não acontecem essas coisas chamadas de metabolismo. Por isso, o vírus ele não se reproduz sozinho. O vírus solta, aquela partícula viral que a gente viu, aquilo ali não é vivo. Aquilo ali não faz nada sozinho. Para fazer alguma coisa, ele tem que fazer o quê? Ele tem que infectar uma célula. Tá? Então, por conta disso, por conta de não ter o metabolismo próprio, todos os vírus são obrigatoriamente parasitas. Todos. Tá? E tem vírus que parasitam tudo quanto é tipo de célula. Bactéria, planta, suas células, tudo quanto é tipo de coisa. Tá? Tem vírus que infectam tudo quanto é célula por aí. Como é que o vírus faz para infectar a célula? Aqui é um esquema básico, geralzão do que eles fazem. Aí cada vírus tem a sua particularidade. Então a primeira coisa que acontece é o vírus ele vai se ligar na célula,
porque tem aquelas proteínas lá que permitem a ele interagir com proteínas da membrana da célula e se ligar nela. Aí ele vai penetrar na célula, ou ele entra mesmo dentro da célula, como é o caso dessa figura, ou então entra só o material genético dele. O que interessa mesmo é entrar o material genético dele, né, que é a molécula que armazena informações. A partir dessa molécula que armazena informações, vão ser produzidas mais dela mesma, tá? Mais moléculas do material genético do vírus, e também mais proteínas, mais outras moléculas, né, que vão constituir a capa proteica do vírus, o capsídeo. Aí essas moléculas todas, elas interagem e vão se montar produzindo mais partículas virais. Então o que o vírus faz é o seguinte: uma vez que ele infecta a célula, ele toma conta da célula. A célula não faz mais nada para si, ela só faz para o vírus. Tá? Então é como se ele matasse a célula. Às vezes eles estouram a célula mesmo na hora que sai. Outras vezes é que nem aqui, ele só brota e vai saindo. Mas o detalhe é que a célula para de funcionar para você e aí passa a funcionar só para o vírus. Tá? Por isso que eles causam doenças, né? Eles são parasitas. Eles sequestram toda a maquinaria celular. Bom, além de ter vírus que infecta tudo quanto é tipo de organismo, aí tem um monte de outros vírus que infectam células específicas do seu corpo. Eita, de locais específicos. Eu estou aqui tossindo para combinar com o assunto. Então, por exemplo, aqui, ó, vírus que podem causar pneumonias, só para citar um exemplo, tem os vírus influenza, que são os vírus da gripe, esse H1N1 que fica aí todo ano, né, vírus sazonal, e tem o SARS, né, os coronavírus, causadores daquilo que a gente chama de, para ficar mais fácil, tá, aportuguesando, síndrome aguda respiratória grave ou severa. Síndrome aguda respiratória severa. Então não é só a gripezinha, não é só um resfriadinho, não. Tá? Aqui no caso aqui do resfriadinho são outros vírus. E da gripe é o influenza, que pode não ser uma gripezinha só também. Tá? Então é outra doença. E lembre-se dessa palavra. Síndrome aguda respiratória severa. É grave. Tá? Não é brincadeira, não. Mas não vai morrer. Beleza, mas pode ter grandes problemas. Aqui está um modelo da estrutura desse coronavírus de agora. Esse coronavírus de agora é o SARS coronavírus 2. Na verdade é o 2, mas é o terceiro que aparece causando problemas aí em vários países. Teve um primeiro SARS. Esses coronavírus já se conhecem desde 1960, por aí. Tá? Mas teve uma epidemia grande que foi 2002 a 2003, que inclusive o vírus era mais letal do que esse. Depois teve em 2012 o MERS, Middle East aqui, tá? Middle East Respiratory Syndrome, por volta de 2012 mais ou menos. Esse aqui bem letal, 38 a 40% das pessoas que pegavam esse vírus aqui morriam, mas ele ficou primordialmente restrito ao Oriente Médio, por isso que é Middle East aqui, tá? Apesar de que teve surto na Coreia também. E agora, 2019, 2020, nós temos esse bendito desse SARS-CoV-2, tá? Que tem causado aí esse problemaço nas nossas vidas, porque ele é muito contagioso. Tá? Ele pega fácil. Então aqui está a estrutura vista de fora, um modelo. Ele tem essas proteíninhas aqui vermelhinhas, que chama de proteínas S de spike, é o que ele usa para infectar a célula. Aqui de cinza tem uma membrana. Aí lá dentro é que está o capsídeo, a capa proteica, que no caso é isso aqui, ó. Olha só, então aqui está a membrana, estou circulando aqui. A amarelinha colada nessa membrana tem essa proteína lá que ele usa para reconhecer a célula que ele infecta, e aqui dentro dele ele tem uma capa proteica que tem o formato helicoidal. Olha que coisa esquisita. Parece uma espiral de caderno enrolada. Aí dentro tem o material genético dele, que é um RNA, inclusive. Chama de coronavírus porque quem olhou isso aqui no microscópio, tá? Isso aqui é a foto deles cortadinhos no microscópio, associou com isso aqui, com a coroa solar. Tá? Então por isso que chama de coronavírus. O corona aí é de coroa. Tá? Então, de novo, tá, gente? O vírus, ele não se reproduz, ele é montado pela célula, porque ele não tem metabolismo próprio. Né? Já vimos essa figurinha, estou revendo aqui.
O vírus, esses coronavírus aqui, eles infectam células do aparelho respiratório. Então aqui só de curiosidade para quem quiser ver um pouquinho de maiores detalhes, ele reconhece, né, ou é reconhecido por proteínas que tem lá na superfície da sua célula, bota o material genético dele dentro das suas células e a partir daí são produzidos um monte de componentes virais, inclusive usando não só máquinas, mas também as organelas da célula. Esse ER aqui, perdão, esse aqui, por exemplo, é o retículo endoplasmático, que você vê lá nas aulas de biologia. Retículo endoplasmático. Aqui é o complexo de Golgi. Então ele usa a maquinaria da célula todinha para formar novas partículas virais e aí ele sai brotando das células para infectar mais células. Cada célula produz muitos vírus, né? Afinal de contas ela é sequestrada para fazer só isso. Estima-se, inclusive, que se você pegasse todos os vírus infectando células aqui no planeta Terra, células de todo quanto é organismo, tem mais vírus do que o previsto para ter de estrelas no universo conhecido. Então tem mais vírus infectando células do que estrelas no universo, hein? Pra você ver. Aqui só para quesito de comparação, quem quiser, aqui está o influenza vírus. Ele é bem parecido, né, os que causam a gripe, os H1N1, por exemplo, tá? Bem parecido, inclusive, mas ao invés de ter uma molécula de RNA, lá dentro do capsídeo ele tem de 7 a 8. Tá? Então não é o mesmo vírus, é parecido com. Aqui a replicação dele, para quem quiser ver. Perdão, tá? Eu passei muito rápido, mas enfim, quem quiser dar uma olhada em mais detalhes, é só pausar o vídeo e dar uma olhadinha melhor. E revendo, tá, gente? Revisando, então, tudo que nós vimos até aqui. O vírus, ele é uma estrutura que, basicamente, ele é uma capa proteica chamada de capsídeo, que cobre material genético, pode ser DNA ou RNA, que são moléculas que armazenam informações. O vírus, então, ele não é uma célula nem é feito de célula, ele é acelular. A estrutura já vimos. Por conta de ser acelular, ele não tem metabolismo próprio. Obrigatoriamente, os vírus são parasitas, por isso que eles causam infecções e doenças. E não se sabe se são vivos, né? Não é a célula, então eles são entidades no limite da vida e da não-vida. Bom, no próximo vídeo, vamos ver de onde é que vem esses benditos desses vírus aí. Pelo menos parte deles, desses que são zoonoses, que é o caso do coronavírus. Então é isso aí, pessoal. Falou, valeu e até a próxima.